O medo pode auxiliar o amor? Isso é possível? Acompanhe a reflexão do dia. Eu venho bastante tempo já falando sobre uma energia que rege a natureza, basta vocês observarem. Ela vai receber vários nomes, principalmente dentro da psicologia, para essa energia que eu chamo de potência, né? A potência agressiva, a potência da ação. Mas ela está em toda a natureza. Agora estou caminhando para um outro tipo de energia que também está na natureza e, por estar na natureza, está na gente também. Há uma tendência de pensar que, por ser humano, você não obedece ou não está sujeito às mesmas leis de todos os seres que estão presentes na natureza. E essa energia que eu estou caminhando agora com vocês é uma energia de integração, de unificação, que preserva a individualidade, que podemos chamar isso de amor. Mas o amor, se você olhar dentro do equilíbrio, da unidade, ele tem um assistente que se chama medo. Você pode estar achando estranho, então acompanhe comigo o raciocínio para ver onde eu quero chegar. O medo, sendo auxiliar da preservação da individualidade, pode parecer estranho. Por isso que eu vou citar um exemplo. E lembrando que o medo, ele atua diretamente na energia do corpo. O medo, ele tem uma característica de fazer a energia encolher e descer. O que significa isso a nível orgânico? Significa que você é obrigado nesse momento, se você está para fora, se você está agitado, se está numa ação, principalmente quando você está numa ação desorganizada, toda a sua energia está volátil, muito instável, para fora. O medo faz o quê? O medo compacta e o medo faz toda a sua energia, pela compactação que fez, descer. Então isso é um conceito da fisiologia energética dentro, por exemplo, da medicina chinesa. E é nesse ponto que eu vou explorar um pouco. Eu vou dar um exemplo simples, como isso é importante. Temos lá uma gazela pastando, a gente sabe que ela está ali sustentando a cadeia alimentar, e de repente ela ouve um barulho. Imediatamente ela paralisa, cheira, ouve, olha, usa todos os sentidos para avaliar o ambiente. Só que para isso o que acontece? Ela fez a compactação. Se por acaso esse ambiente se tornar perigoso realmente na avaliação dela, ela parte para uma ação, volta a energia expansiva para corrida, né, que vai tirar ela do perigo. Percebe? O medo fez o movimento da unificação, da preservação, e imediatamente ela saiu em corrida ou disparada. Se for um outro animal que de repente poderia fazer alguma ameaça, mas está abaixo dela na força, ela poderia inclusive partir para o ataque e espantá-lo daí. Vocês vão ver isso com regularidade em programas sobre comportamento animal. Mas isso aqui, lembrando para vocês, isso aqui é apenas um exemplo para entender onde eu quero chegar com isso. Porque esse medo ainda eu digo para vocês que é um medo saudável, é um medo que preserva, e a gente vem dotado disso. Todos os seres, quando se sentem na ameaça da sua individualidade, recolhem. Então o problema não está aí. O problema é quando entra o ser humano com uma capacidade intelectual que algumas vezes perde a natureza dessa função. Eu vou citar um medo que é muito comum, presente na maioria das pessoas, que é o medo da escolha. Você vai falar medo da escolha? A maioria de nós tem como um medo de base, construído, vamos dizer assim, pelo desenvolvimento humano, mas está na base do desenvolvimento humano, um medo da escolha. Mas eu não tenho medo de escolher. Na verdade, não é exatamente o medo da escolha, é o medo de escolher errado. E a partir do momento que você está perante uma situação, está empolgado perante uma situação, e lhe aparece 3 oportunidades, você está caminhando na sua vida, mas aparecem 3 oportunidades. Podem ser 3 oportunidades muito boas para a sua vida.
Mas são 3 oportunidades e você vai ter que escolher uma. A maioria das pessoas vai paralisar aqui. Por quê? Porque enquanto você não fizer a escolha, você não continua a sua jornada. Então, a escolha ela está aqui como uma encruzilhada que sempre aparece na nossa vida. E aí a nossa mente trabalha de que forma? E se eu escolher errado? Com o medo de escolher errado, a maioria das pessoas acaba não escolhendo. O que aconteceu com a energia? Nesse momento ela paralisou. Logo em seguida, começa a gerar uma agitação, porque sua mente se divide em 3. Cada escolha tem um pedaço da sua mente, cada escolha tem um pedaço da sua energia. Você que deveria estar preservando a individualidade, ou está se preservando nessa individualidade, na energia de amor, agora surge uma coisa na sua frente, com 3 possibilidades, e o medo de escolher errado faz com que você fique raciocinando, analisando, perguntando, e algumas pessoas podem passar dias, meses, dependendo da situação, anos sem poder fazer uma escolha. A maioria das pessoas paralisa aqui. A vida de muita gente está paralisada e não está acontecendo nada fora, é internamente. Então, dentro desse momento, se você não puder parar e se reorganizar, se unificar, você vai dizer assim: eu estou inseguro, porque eu não consigo escolher. Só que energeticamente, a energia, a potência está te empurrando, e você não consegue ir porque você não consegue escolher, porque enquanto você não faz a escolha, você não vai para frente. Por isso também eu digo que não existe poder pessoal que se desenvolva numa pessoa, não existe autoconfiança, não existe segurança em ninguém que não consegue escolher. Então, se você por acaso percebe que toda vez que você tem que fazer algo, você trava, é um ponto importantíssimo, vale a pena parar a vida aqui e começar a desenvolver e fazer exercício para poder fazer escolha. Por quê? Porque toda a energia se torna caótica nesse momento. Não é à toa que lá na língua indo-europeia, que é uma das bases da linguagem humana, tem uma palavrinha interessante lá que se chama demônio. Alguém já vai pensar no diabo. Tá? Não é no conceito de inferno que eu estou falando para vocês. Mas qual é o significado do demônio? Aquele que divide. Se qualquer coisa causa divisão interna em você, ele passa a ser seu demônio. Então a escolha, a incapacidade de escolher muitas vezes é o que? É o demônio pessoal. E dentro desse olhar, o que eu estou querendo falar? A energia ela começa a se fragmentar. Olha só, o medo para parar, que faz você parar, analisar e agir, ele ainda mantém você íntegro, mas quando você para na dúvida e você se divide em 3, 10, porque você quer escolher tudo, porque hoje ainda temos um agravante, nós temos uma linguagem bem interessante que diz o seguinte: nós temos as múltiplas possibilidades ou infinitas possibilidades de escolha. Só que ninguém chama muita atenção por um detalhe: você tem infinitas possibilidades, mas você tem que escolher uma delas. Você não consegue abraçar todas na sua experiência de consciência. Talvez você tenha que fazer uma, e aí você vai ter que fazer escolhas por ordem. Quem é que eu vou experienciar primeiro? Então tome um pouco de cuidado aqui, tomemos um pouco de cuidado aqui. Por quê? Porque nessa tentativa de eu não fazer escolhas para ter tudo com essa linguagem, eu não desenvolvo o meu poder pessoal, eu me divido em tudo. E aqui, muitas vezes, eu acabo me perdendo. Então, quem tem dificuldade de escolha, volta a insistir. Faça esse exercício. Por quê? Porque aqui a gente não ouve as pessoas chamando isso de medo, vamos chamar isso de insegurança. Mas é uma fase posterior à fase saudável do medo, à insegurança. E para você sair da insegurança, ninguém tira isso de você. Você tem que desenvolver uma força. A força e o poder da escolha para retomar a caminhada. Finalizando, 2 ideias importantes que eu gostaria de passar aqui. Energeticamente, quando eu encontro alguém aqui, quando estou atendendo alguém com essa característica, é típico de quem?
recolheu o medo que recolheu, que é biológico, entenda, é biológico, que está aí para preservar a individualidade, mas quando perdeu o poder de escolha para retomar o movimento e não tem a direção, a unidade de direcionar e se perdeu nas escolhas, o que vai acontecer? Essa energia se esparrama. E essa energia que está te levando para ação esparramada vira transtornos, caímos de novo nos transtornos de ansiedade, de pânico, de pavor, de incapacidade, de impotência, que se não for cortada logo, ou quanto mais passar o tempo, mais inseguro, mais infeliz, mais solitário você acaba se sentindo. Por quê? Porque a sensação de solidão vem dessa ideia de você não estar inteiro, de você estar em fragmentos. Então, o medo biológico é a força que mantém a unidade. Quando esse medo ele se desequilibra para um medo psicológico, ele vai se perder na maioria das vezes no medo de escolher errado, porque se eu escolher a pior coisa, mesmo sendo uma coisa boa, você vai ficar, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso. E aí corre o risco de você começar a buscar suportes em vários lugares, pedindo reforços, seguranças, para você fazer a escolha correta. Sabe quando você vai se fortalecer enquanto indivíduo, enquanto pessoa? Nunca. E esse é o grande trabalho que eu venho chamando a atenção que precisa ser feito. Confiança pessoal não se compra. Confiança pessoal não é uma técnica de um dia que vai te dar. A confiança pessoal, na verdade, ela vem de compreender que ela só existirá quando você está inteiro. E para estar inteiro, tem que trabalhar com essas forças e exercícios para cada vez mais recuperar a energia no seu todo e no seu fluxo interno, voltando para o amor. Então, o medo biológico, ele tem parte direta com o amor, enquanto ele te preserva quando precisa se recolher para a ameaça não te dominar. O medo psicológico, ele te fragmenta de uma tal forma que talvez você nunca consiga voltar para o seu centro se não fizer um trabalho de, chamaríamos aqui de organização dos fluxos internos ou uma movimentação da energia nesses pontos onde temos o desequilíbrio da agitação e vários pontos onde essa energia vai ficar paralisada. Porque é uma tendência de acontecer isso nesses casos que eu comentei. Uma parte fica extremamente agitada, os transtornos de ansiedade, e outra parte fica paralisada, que são as dores musculares. E sabendo que a energia fica paralisada mais na parte inferior, por exemplo, do corpo, tem muita gente, por exemplo, com distúrbio de ordem ginecológica de membro inferior por essa energia paralisada. É um fragmento que existe dentro da pessoa. Então, observem com carinho o que eu estou comentando com vocês e percebam que tudo isso é resultado dos fluxos internos. E é onde a gente sempre procura trabalhar. Acalmar onde está extremamente agitado, movimentar onde está paralisado. Né? E dentro da gente temos esses dois universos: partes que estão agitadas, precisando acalmar, partes que estão paralisadas, precisando agitar. Isso é restabelecer os fluxos, isso é um trabalho de movimentação energética para um equilíbrio e toda a energia trabalhar num único sentido. Fiquem na paz, espero que tenha ajudado. Se perceber que alguém do seu lado está precisando entender essa dinâmica, encaminhe o vídeo, se inscreva, acione lá o sininho para receber as notificações, porque com bastante regularidade a gente está enviando essas reflexões. Lembrando que são reflexões baseadas na tradição, mas com um toque da experiência do dia a dia dentro de uma cultura diferente da original, mas que a energia não é diferente dentro das culturas, é só olhar. E a gente está fazendo esse trabalho de unificar esses dois elementos. Fiquem na paz e até a próxima.